Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do GLT Cast. Estamos no terceiro episódio e hoje vamos falar com muito orgulho sobre a história da GLT Empreendimentos, como tudo começou, falar de sociedade, empreendedorismo, sobre construção civil, sobre histórias, superação. E para falar sobre a história da GLT, convidamos os 3 sócios da GLT Empreendimentos. Quem está aqui hoje? Para me apresentar? Gabriel. E aí, Gabriel, tudo certo? Tudo certo. Prazer estar aqui hoje. Tá ansioso para participar do teu primeiro podcast? Ansioso. Nunca participei antes, então vamos ver como é que vai sair. Vai ser bom. Eu já participei dos outros 2, né? Paulo, André, um dos sócios da GLT Construtora. Estamos aqui de novo. Seja bem-vindo. Vai ser muito legal falar sobre a nossa história e a história da GLT, né? Bom, aqui é o Thomas, sejam todos bem-vindos. A voz de locutor, é o Thomas. O Thomas é o locutor, da do sociedade grupo, né? aqui, do grupo. Eu nunca imaginei que eu pudesse ser considerado como locutor, mas obrigado pela gentileza. E então, vamos aí, vamos falar um pouco da gente, falar um pouco da nossa história, um pouco da história da empresa, tá? Legal. Tô ansiosa aí pra ouvir o que vai vir. Eu conheço um pouquinho, mas tenho certeza que vai vir história boa. E acho que para começar, é importante cada um de vocês se apresentar um pouco para quem tá ouvindo, mas se apresentar sem falar de GLT, né? Se apresentar falando de quem vocês são, qual a história de vocês, onde que já trabalharam, né? Sem falar da GLT ainda. Acho que Quem vai começar, André? Não, começa sempre como a tradição manda, começa pelos mais velhos, né? Né? Tá bom, então pode ser, posso começar. Bom, eu sou o Thomas, como eu já me apresentei anteriormente. Eu sou o mais velho dos sócios, né? Talvez até o sócio que tem o dobro da idade, na média dos dois sócios. Eu vim para Governador Celso Ramos fazem 12 anos, né? Eu trabalhei durante 27 anos. Veio sozinho, Thomas? Não, vim com a esposa. Com a família? Uhum. Não, com a esposa. A metade da família ficou em São Paulo, né? Meus filhos moram lá em São Paulo. E trabalhei 27 anos numa empresa do setor de autopeças, onde realmente toda a minha experiência profissional foi baseada nessa vivência. 27 anos, bastante tempo, né? Bastante tempo. Entrei como estagiário. Né? Quantos anos, Thomas? Quando eu entrei? Tinha quantos entrei anos? Com 24 anos, 25 anos. Né? Mas antes disso, formado em administração? Então, eu me formei em administração de empresas, né? Pela Universidade de São Paulo. Fiz pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas. Fiz estágio em empresas no exterior. E, para mim, esses 27 anos como experiência de vida foi muito rico, né? Eu tive a oportunidade de viajar o mundo inteiro, de conhecer lugares que eu jamais imaginaria que iria conhecer, né? E, realmente, como experiência de vida foi muito bom, como experiência profissional também. Só que quando você trabalha numa empresa, hoje uma empresa que tem o tamanho de uma multinacional, a cobrança, né, ela é muito forte. E rotina puxada de isso. E o trabalho. problema não é a rotina, não é a cobrança, né? Mas é que você vive em um regime de tensão diariamente, né? E isso acaba, de certa forma, te consumindo, né? E chega uma hora em que você fala, olha, eu acho que já estou cansado, né, de trabalhar para os outros e de correr o risco de sofrer um ataque cardíaco. Então, Chegou a ter, Thomas, algum problema de saúde em virtude de estresse? Entendi. Não, até porque essas empresas cuidam muito bem da saúde dos seus executivos, né? No fundo, você era obrigado a fazer todo ano um check-up completo, né? Então, era uma forma de preservar a saúde, que também era ótimo. Né? Thomas, mas interrompendo, uma coisa que eu até nunca te perguntei, a gente foi sócio em outra empresa, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas tu entrou como estagiário, né? E quando tu saiu da empresa, qual que era o teu cargo
E esse eu já sei, mas para te falar. E como tu chegou nesse cargo? Como é que uma pessoa entra como estagiário numa empresa? Até para quem está ouvindo, né? Como é que uma pessoa entra como estagiário numa empresa e depois de tanto tempo consegue sair com um cargo de alto escalão dentro da empresa, né? Eu entrei como estagiário e saí da empresa como um diretor superintendente do maior negócio da empresa na época, né? Como é que se chega, né? Se chega, acho que por duas razões muito simples, né? Uma é competência e a outra é sorte, ou seja, você está no lugar certo na hora certa, né? Então, é isso. Eu acho que o Thomas está sendo humilde aqui, né? Está sendo extremamente comprometido com o resultado. Não, a verdade é essa. Eu nunca, na minha vida, eu nunca fui assim de planejar, né, de que em tal momento eu queria estar em algum lugar. Eu tinha ambição, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu sempre procurei trabalhar com o maior afinco possível, né? Quer dizer, tá aí a tua e sorte. Isso tem um preço, né? Tá aí a tua sorte. Mas isso tem um preço, né? O preço é que você, de certa forma, você perde um pouco, né, do contato com a família, né? E aí, depois desse tempo todo, eu percebi que realmente eu gastei muito do meu tempo, ou investi muito do meu tempo no trabalho. Mas, enfim, essa foi uma opção minha, e eu não posso reclamar. Agradeço muito, né, a empresa onde eu trabalhei. Nessa empresa era a Mangels Industrial. E tudo que eu tenho e tudo que eu sou hoje foi graças a essa empresa. Tive a oportunidade, né, que é uma coisa assim da minha experiência profissional, de ter muito contato com várias culturas empresariais, né? As culturas empresariais de empresas europeias, de empresas orientais ou asiáticas, né? Que são diferenças importantes. Teve alguma que te marcou mais, Thomas? Olha, a que me marcou mais foram duas empresas, né? Foram do ponto de vista positivo, né? Que foram a Toyota e foi a Honda. São empresas muito sérias e que têm uma visão de negócio bastante interessante. A Mangels vendia para essas empresas, Thomas? Sim, a Mangels vendia para essas empresas vários produtos, né? Começando com rodas de alumínio, vendia eixo de veículos, vendia partes e peças e material para a Honda Amazônia, fábrica de motos. Inclusive, dentro da minha gestão, na Mangels, nós abrimos uma unidade lá em Manaus, né, que persiste até hoje, né, existe até hoje, exclusivamente para atender a Honda. Então, vamos dizer assim, uma relação e um compromisso entre empresas assim, muito forte, né? Coisa que com as empresas, ou seja, relacionamento que com as empresas europeias ela já não é muito semelhante, é um pouco diferente, né? Legal. Mas, enfim, essa foi a minha experiência. Em 2010 eu vim para cá. Hoje eu posso dizer que eu sou gancheiro, né? Porque não por nascimento, mas por opção. Por opção. Né? Os nativos, né? Para quem está ouvindo e não sabe, os nativos de Governador são chamados de gancheiros. Isso. Carinhosamente. E eu sempre falo que se eu soubesse que era tão bom, né, ser um gancheiro, né? eu já teria vindo antes. Né? Então, é isso aí. E quando eu vim para cá, eu cheguei aqui em janeiro, né, de 2010, e em fevereiro, junto com o pai do André, nós adquirimos uma loja de material de construção e ali começou a nossa história, né? A gente não vai falar disso ainda. Isso agora, depois a gente vai falar sobre isso. Mas tá? Tem outra coisa que eu acho que eu não perguntei para ti, Thomas, nesse tempo todo, é que quando tu veio para cá, tu veio já aposentado, pretendendo não trabalhar, ou seria uma possibilidade, já pensando em abrir algum negócio? O que tinha na cabeça quando era tu só veio? Curtir ou... Eu não sabia o que eu ia fazer, né? Como era o mês de janeiro, né? Eu estava avaliando aí uma situação, né, de outplacement, né, que na verdade é você contratar uma empresa para se recolocar no mercado, né? Aí chegou essa oportunidade do material de construção, eu falei assim, poxa, eu já não quero mais a mesma tipo de vida que eu estava vivendo até então, né? Aí eu falei assim, vou experimentar, né? E realmente eu adorei.
Eu achei Tô aqui fantástico. até hoje, né? Tô até hoje, né? Tu tava com quantos anos em 2010, Thomas? Em 2010 eu estava com 53 anos. 53. Opa, foi mal. Recomeçando. Eu não vou dizer, recomeçando de uma forma completamente diferente, né? De uma forma que eu falava assim, pô, eu nunca empreendi num comércio, né? Eu, de certa forma, nessa minha jornada aí de 26 anos, a gente era obrigado a empreender, né? Porque a gente participava e fazia prospecção de negócios, adquiria negócios, vendia negócios, né? Mas é diferente, né? O mundo corporativo é completamente diferente. Né? Mas eu acho que é legal que serve de motivação para muita gente, né? Imagina, com 53 anos, começar a empreender, aí tem gente aí com 30 que acha que tá velho. Que acha que tá velho, esse tem gente, com certeza é uma inspiração, né? Tá cheio de Forbes Under 30 aí, o pessoal fica achando que tá... alucinado, né? Achando que tem que começar com 18 anos. Acho que fiz uma opção correta, né? Eu optei pela qualidade de vida, né? E o conselho que eu dou para todo mundo é isso: não trabalhem demais, né? Apesar da exigência hoje de você trabalhar demais, eu acho que não vale a pena, né? E eu acho que a juventude hoje já tem uma cabeça completamente diferente, né, do que na minha época, né? Na minha época a gente era mais ou menos condicionado, né, a você pegar um bom emprego, a você ser muito bem sucedido, né, você ter sucesso, né, profissional, sucesso material. Hoje eu acho que a turma trabalha de uma forma um pouco diferente. Né? Trabalha, mas também quer trabalhar e aproveitar. Exatamente. Né? Fazer as duas coisas. A coisas. cultura do trabalho mudou muito de forma geral, né? A gente vê isso acontecendo. Difícil no mundo todo, né? chegar no ponto ideal, no equilíbrio ali, né? Então esse é o conselho, né, que eu posso dar para as gerações mais novas, né? Eu acho que você tem que equilibrar um pouco mais a questão pessoal e a questão profissional. A questão profissional ela é extremamente importante até para a sua realização, né? Cada um quer ser uma pessoa útil, quer progredir, quer fazer coisas, né? Quer dizer, deixar algum tipo de legado, né? Mas também não pode deixar o outro lado, né? Que é o lado pessoal, o lado familiar, não abrir mão, né, de certas coisas, principalmente do convívio com a família, né, dos seus hobbies, né? Eu acho isso extremamente importante. Perfeito. Isso aí. E agora vamos conhecer. Agora, pela ordem do mais velho para o mais novo, agora é o Gabriel. Nem sei, desculpa. É o Gabriel, eu sou o mais novo da turma. Eu sou 1 mês e meio mais velho que o Paulo. O Gabriel, eu sou o Paulo. O Gabriel me chama de Paulo, né? Quem estudou com ele e decorou pela chamada, né? Pela chamada, Não, mas vai lá, Gabriel. Tranquilo. Então tá, meu nome é Gabriel. Eu sou natural de Florianópolis. Juventude inteira, assim, fui sempre muito de esporte, pratiquei esporte, tentei até a vida de atleta por um tempo, até os 18 anos, mais ou menos. Atleta, Gabriel? Como assim? Eu treinei tênis muito tempo, né? Treinou tênis, é verdade, eu sabia. Tive uns 5 anos aí de treinamento intensivo de tênis. Mas treinava para ser atleta mesmo, assim, né? Atleta, competição, jogava campeonato brasileiro, estadual, essas coisas. Mas chegou uma hora, eu tive que tomar uma decisão entre ou tentar ir para mais essa área de estudo, né, tradicional, ou atleta, e aí eu fui, larguei o esporte, com uns 18 anos mais ou menos. Aí fiz vestibular para a UFSC, né, aí passei para administração, então... Na verdade, nós três, né, os 3 sócios são formados em administração de empresas. O Thomas também e o Paulo também. Ali Mas que eu conheci... tu decidiu por administração, porque foi difícil, né? Tu era atleta, optou por administração. Tu já almejava... Não, eu nunca tive nenhuma referência na minha família. Até meus avós lá atrás, uma época, tiveram comércio, mas eu mal tive relacionamento com eles, assim. Então, a maioria da minha família é carreira acadêmica, alguma coisa nesse sentido. Mas eu tinha até muitas dúvidas nessa idade, né? Adolescente ali, nem sabe direito o que é. Teus pais são professores aposentados, né? Isso. E tinha algum interesse de seguir para a área acadêmica ou tu nunca teve esse interesse de ir para a área acadêmica? Não, porque eles reclamavam muito, né? Eles reclamavam, então sabia que para o caminho que eles seguiram eu não ia seguir. Então... Não tinha nenhuma referência, né, nesse mundo empresarial, assim.
Então, se eu tivesse feito o vestibular um mês antes, eu teria feito para direito. Se fosse em agosto, entendi. até agosto eu falei, vou fazer direito. Aí acho que era setembro, se eu não me engano, no final das inscrições. Nesse último mês eu mudei de ideia, vou fazer ADM. Sei lá, alguma coisa me chamava. Eu acho que mais esse mundo empresarial mesmo, mas era muito nebuloso ainda, não tinha muita certeza se queria aquilo mesmo ainda naquela época, né? Com 18 anos ainda, né? 18 17, anos, 18 anos. Largando carreira de tênis. Não tinha nem pensado muito nisso ainda, né? Até fiz aqueles testes vocacionais. O teste vocacional dava para aquilo que tu achava que tu queria, né? Então não servia para muita coisa. Nossa, é verdade, a gente fazia isso, né? Tu lembra? Eu fiz também. Tinha o meu deu ali. de administração. Eu lembro. Teu também deu? Deu. O meu acho que também deu, mas é tipo as figurinhas que tu achava que representava aquilo, tu ia lá e fala, isso aqui. Aí fiz o vestibular para administração, passei. Ali eu conheci o Paulo, né? Paulo André, Dedé. Isso foi em 2007, né? 2007. 2007, segundo semestre. Segundo semestre da UFSC que a gente entrou. Ainda não sabia ali eu já enxergava que era alguma coisa dentro da administração, porque a administração é muito ampla, né? Então eu não sabia ainda se eu ia para concurso público, se eu ia querer virar trainee ou se eu ia para o caminho empresarial mesmo. Então o começo ali começo da faculdade foi um turbilhão de ideias, assim, não tinha muita noção para onde que ia seguir. Aí a gente fez um intercâmbio junto em 2008, eu e o Paulo, né? Quando vocês entraram na faculdade de administração, vocês sentiam esse estímulo a empreender que vinha dos professores ou da universidade ou não? Não, eu não. Não, acho que a universidade, na época, né? Hoje a gente não sabe como que tá, deve ter mudado o currículo, tudo, mas na época era mais para carreira acadêmica ou numa grande empresa, né? Te preparavam para trabalhar mas numa grande empresa. O conteúdo né? é muito acadêmico. O conteúdo é muito acadêmico. Ou tu acaba indo, ou tu vai para o meio acadêmico, ou tu vai ser trainee para trabalhar numa grande empresa. Todos os cases, tudo que aqueles professores traziam na época eram de grandes empresas. Então as nossas referências eram grandes empresas, né? Uma grande posição, né? Mas eu lembro que o Gabriel sempre teve esse lado empreendedor, porque no início a gente já falava, o que a gente vai criar? Vamos criar uma empresa, vamos criar um aplicativo. Sempre me atraía, assim, sempre que eu pensava em algum tipo de negócio, mexia mais assim comigo, né? Então já Mas tinha antes disso, porque eu percebi que o Gabriel tinha esse lado empreendedor, mas antes disso, quando tu era mais novo, tu praticava esporte, mas tu já pensava, tu já chegou a fazer alguma coisa? Cara, eu era muito... Vender limonada, como naqueles filmes americanos, Quem né? nunca, né? Eu era muito ligado em, tipo, economizar. Tipo, até hoje, né? Mas, tipo, cara, tudo que eu queria investir. A risada do Tom. Eu queria investir. Então, guardava o dinheiro, investia. Teve algumas coisas, assim, que surgiam no bairro, né? Tipo, tinha umas feirinhas de venda. Eu pegava uns negocinhos lá e vender. Mas Mas aí vender... Juntar dinheiro, né, para investir, pegar as coisas para vender na feira do bairro, tá ali a ver. já está empreendendo, né? Ali, E aí, onde que eu parei? Na e aí, história? Que vocês conheceram na faculdade. Não, e aí eu tava falando que não sabia se seguir uma carreira de trainee. Aí a gente fez um intercâmbio, né? Aí a gente fez um intercâmbio. A gente foi para Orlando, ficou 4 meses lá e até nossa relação, assim, de conhecemos melhor lá também, né? Morando junto e tal. Trabalhamos com vendas. Aí eu acho que quando eu voltei, acho que todo intercâmbio sempre dá uma amadurecida legal, assim, né? Ali eu voltei já mais, tipo, cara, eu quero abrir algum tipo de negócio, assim. E aí, de vez em quando, na faculdade ainda, surgiam algumas ideias, né? Eu lembro que surgiu uma época, a gente quase abriu junto um bar na UFSC, que depois até acabou virando mesmo, né? o Container Bar. Tu lembra? Com o Rony, que era outro amigo nosso. A gente chegou a ir procurar container e tal. Acho que foram uns 3 meses assim, nessa aventura e acabou que o ponto que a gente queria foi locado para outra pessoa. A gente acabou não indo para frente nessa ideia. Depois teve outras ideias, um negócio de sushi... Foram várias coisas que foram aplicativo. Ideia de aplicativo. Essas coisas assim no meio do caminho, né? Trabalho de faculdade que acaba virando uma ideia também, né? E aí eu fui me encaminhando pro final do curso. Acabou que não rolava, assim, não ia para frente nada de tirar do papel mesmo.
Aí eu tava chegando no final, tinha muita insegurança ainda do que eu ia fazer, apesar de querer, mas tem a questão da oportunidade de aparecer também, né? Então tava, cara, não sei se eu vou estudar para concurso, se eu tiro alguma dessas ideias do papel ou se eu tento trainee. A gente era muito estimulado a estudar para concurso. Né? Muito. A gente tem idade Acho parecida, que ainda né? Ainda tem. Acho que ainda tem. E aí eu tava terminando, assim, terminei até todas as matérias, tudo. Eu falei, cara, eu vou fazer outro intercâmbio. Aí era 2012, aí eu consegui uma vaga numa universidade na Califórnia, business também. Aí fui para ficar 6 meses, acabei ficando 1 ano, fiquei morando 1 ano lá. Tem cara de californiano. E nesse tempo, teus pais te bancavam? Como que era lá na Califórnia? Cara, a faculdade era bolsa, né? Uhum. Aí eu não trabalhava. Na verdade, eu fiz uns stars ainda na faculdade no final, juntei uma graninha, mas eles me ajudaram também para passagem, né, até lá. E aí nos primeiros meses eles me ajudavam porque eu fazia só faculdade. Aí mais ou menos na metade eu comecei a trabalhar. Aí eu comecei a me bancar lá. Eu te perguntei por causa disso. Eu sei que o Gabriel trabalhava lá e se mantinha, né? Uhum. Mesmo sem ter a necessidade de trabalhar lá, né? Trabalhou num cassino, né? Trabalhei no cassino. Contando dinheiro ainda, Nossa. né, cara? Fazia troca de ficha por dinheiro lá. O cassino ficava perto de Los Angeles. Mas foi, uma baita experiência, assim, aprendi muito, me desenvolvi muito, assim, nesse 1 ano, né? Quando olha para trás, assim, eu acho que toda viagem, imagina morando ainda, parece que passou 10 anos em 1 ano. Intenso, Quantidade de experiência que tu vive, é tudo novo. Foi atrás de casa, foi atrás de carro, foi atrás de documentação, foi atrás de visto. Cara, muita coisa. Morei com gente de vários lugares do mundo também. Aí eu tava no final desse 1 ano, eu tava muito na dúvida se eu ficava ou que daí era basicamente uma decisão de vida, né? Ou eu fico, vou entrar para minha área aqui, eu já tava até lá nos Estados Unidos ganhando em dólar, ganhava bem até. Tava até para ser promovido no cassino, ia virar gerente e tal. Aí eu tava naquela dúvida, mas cara, acho que a vontade de empreender assim era o que mais me chamava e na minha cabeça eu achava muito mais difícil empreender lá, por questão de documentação, cultura, conhecimento, é outra pegada, assim. E aí pensei, vou voltar. Aí voltei no início de 2013, voltei para cá. Eu lembro que enquanto eu tava lá até o Dedé, o Paulo, falou, a gente conversou uma vez, né? Acho que não sei se eu te liguei ou tu me ligou, que a gente fazia uns 6 meses que a gente não conversava, assim. Aí ele falou, voltar aí tem uma ideia aí pra te passar, mas ficou muito no ar, assim, né? Não entrou em nada, acho que eu nem lembrava mais direito sobre isso, porque acho que foi mais ou menos na metade do ano até que a gente chegou a conversar sobre isso. Aí eu voltei em janeiro de 2013, comecei a procurar emprego, me apliquei para uma porrada de trainee, não consegui. Aí consegui um emprego na área de vendas, aqui em Florianópolis ainda. E mais ou menos junto, comecei a trabalhar ali, né? E mais ou menos junto com isso, o Paulo, a gente sentou, né? E ele falou, tô com uma ideia aí de começar a fazer umas casinhas geminadas. Daqui a pouquinho. Antes o André tem que se apresentar, né? Antes da gente falar da gente. Para por aqui, então. Não, aí eu convidei, aí... Aí ele convidou para fazer as casinhas geminadas, daí a primeira reação que veio na cabeça, tá maluco, né? Tá Acho maluco, que eu tenho né? dinheiro para construir. Foi a primeira coisa que veio na cabeça. Daí ele falou, cara, dá para terreno aqui, eu já fiz um parcelamento, o valor era, eu já tinha uma graninha guardada tanto da viagem, né, dos Estados Unidos que eu tinha guardado, mas esse início desse emprego aí, dava para parcelar muita coisa ainda na época. Aí a gente veio aqui, conversou muito com o Linho também, né, que tem uma participação grande aí no início dessa história. E foi, não, vamos pra cima. Já conhecia o governador Celso Ramos? Já conhecia. Já conhecia, né? Conhecia pouco ainda, né? Mas conhecia.
Conheci acho que mais por causa do Paulo mesmo, por causa da faculdade. Sim, a morava gente, aqui, né? Claro, faz sentido. Foi mais ou menos a partir dali, 2008, que comecei a conhecer mais mesmo. E aí isso foi início de 2013, né? 2013, já. E 2013, daí eu já era sócio do Thomas no material de construção desde 2010. Eu já interrompi, então acho que agora cai na minha parte, agora né? Cai na tua parte. A gente tá, que eu sou o ponto de conversão entre os dois. Interseção, juntando. Onde é que junta eu, o Gabriel e o Thomas, né? Junta os 4, na verdade, né? Junta os 4. E até para deixar bem claro, até esse momento, eu nunca tinha ouvido falar do Thomas e o Thomas nunca tinha ouvido falar de mim, né? Que quando eu entrei na GLT, achava que o Gabriel era filho do Thomas. Eu acho eles meio muita parecidos. Gente acha, muita gente acha. Bem que poderia ser. Poderia ser. né? Essas confusões aconteciam sempre. Achavam que eu era filho do Thomas também, né? Ou que eu era filho do Cláudio, que trabalhava com a gente no material de construção. Acontecia. Então, como eles vão contar um pouco da minha história, né? Meu nome é Paulo André. O pessoal me chama de André ou Dedé. Na verdade, meu nome era André. É uma história breve que eu vou resumir. O meu nome, eu nasci André. Naquela época se registrava mais tarde, né? Então, eu nasci André, tinha o nome na fraldinha bordado, tudo André. E aí, um mês depois, o pai foi me registrar, que naquela época era normal. E foi ele, meu tio, e no meio do caminho eles falaram, vamos colocar o Paulo na frente. Eu acho que fica legal. Aí eu fui André e voltei Paulo André. E a tua avó ainda não é André? Tem essa história da minha avó. A minha avó, que cuidou de mim desde pequeno, descobriu no ano retrasado, eu acho, que o meu nome é Paulo. Depois de 32 anos, ela descobriu que... Então tem essa confusão, mas é Paulo André. Eu sou nascido e criado aqui, na Fazenda da Armação, em Governador Celso Ramos. Na verdade, a gente vai para Floripa para nascer, né? Então, sou natural de Florianópolis, mas só fui para nascer. Então, nascido e criado aqui. Contar um pouco da trajetória de trabalho. Meus pais têm padaria aqui na Armação, né? Muito boa, por sinal, né? É, uma padaria muito boa. Então, fui criado dentro da padaria, acostumado a ver o pai e a mãe trabalhando direto. Então, fui criado nessa área comercial, assim, empreendedora, né? Eles sempre foram muito empreendedores. A padaria até ano passado, era em formato de sociedade. O meu pai, o pai e a mãe, junto com os meus tios, com o César e com a Glorinha, acho que também serviu de base pro negócio que a gente tem hoje. Então, algumas pessoas têm uma visão diferente de sociedade, como eles sempre tiveram uma sociedade muito boa, com bom relacionamento. Claro que toda a sociedade tem alguns pontos de divergência, mas sempre tiveram uma sociedade muito positiva. 30 anos de sociedade, também aquilo me inspirou também por buscar a sociedade em alguns negócios. A sociedade é um assunto que divide muitas opiniões, né? Entre ser positivo, não ser, mas se tu quer crescer, tu precisa de parceiros, né? Tu precisa de sócios, né? Verdade. E acho que a gente entra nesse assunto de sociedade daqui a pouco. A gente entra também. Mas só falando porque isso fez parte do que eu sou hoje, né? Então, essa visão do comércio, empreendedora e de sociedade. E eu sempre me considerei empreendedor, assim, no sentido de querer fazer as coisas, de querer ter meu próprio dinheiro. Por exemplo, quando eu era mais novo, juntava latinha, catava latinha na rua, na praia, para vender. O legal também é que o pai e a mãe sempre me estimularam, né? A gente tinha uma condição de vida boa, né? Por ter o comércio e tudo, mas tipo, nunca podaram, vai. Então eu juntava latinha, eu e um amigo, saía catando de bicicleta para vender. A gente vendia picolé na praia. Tinha uma época de dizer, mãe, eu quero vender picolé na praia. Querido, vai vender picolé na praia? Vou vender picolé na praia. Não me incomoda, né? Pegava uma caixinha de isopor, pegava o picolé do freezer da padaria, era bom que não precisava comprar, né? Melhor parte. A margem era alta. A margem de lucro absurda, né? Então ia vender o picolé na praia. Fiz várias coisas assim, e até ter uma idade de já ajudar na padaria, de ficar no caixa da padaria. Uma coisa que eu vendi também que foi legal foi osso de baleia. Nossa senhora, caramba. Olha, a gente descobriu, eu e meu amigo, tem um amigo, meu primo, o Jandir, que descobriu que tinha um cara que colecionava osso de baleia. Ele falou, vamos lá oferecer se ele não quer comprar osso de baleia. Eu sei um lugar na praia que tem um monte de osso de baleia enterrado. Aí a gente ofereceu. Tá, mas vendia bem?
Teria que atualizar a cotação, né? Mas na época era R$10. Pra gente era muito dinheiro, né? Na época. Pô, imagina, na época. Claro. Então a gente desenterrava o osso de baleia, aí o pai emprestava, tinha a Fiorino que fazia as entregas da padaria, né? Emprestava a Fiorino, vinha o meu primo. Quantos anos tinha? Uns 10. 10 aninhos. Uns 10 anos. 10, 12. Nesse tempo todo aí, desde pequeno, né? De 7 até os 15. E então vendia também isso. E sempre estava na padaria, sempre ajudando. Depois no caixa da padaria. Ajudava atrás também. Não era algo fixo, eu não tinha um horário, né? Mas sempre que precisava, principalmente verão, que a padaria aqui tinha muito movimento no verão, ajudava tanto na frente como atrás, né? Da padaria. E paralelo a isso, estudando, né? Eu estudei aqui na Armação, depois fui para Floripa, fui para Biguaçu, para Floripa, até que eu passei no vestibular para administração, assim como o Gabriel. Mas sempre, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha certeza que eu não queria trabalhar numa grande empresa fora do estado, fora da minha localidade. A ideia era que eu pudesse trabalhar na região, de preferência em Governador Celso Ramos. Então, né, a gente não tinha grandes empresas aqui, então basicamente ou eu trabalharia na padaria ou abriria um próprio negócio. Então esse negócio de ter o próprio negócio, desde que eu entrei no curso de administração, foi muito claro para ti, né? né? O Dedé, ele acho que tem um relacionamento com um município que é fortíssimo. Muito forte. Fortíssimo. Forte. É verdade. Até tirar ele daqui para fazer um churrasco e Floripa difícil, do lado, é difícil. É difícil. A gente vê isso desde sempre, né? Claro que quando daí eu entrei na faculdade, depois logo em seguida, no ano seguinte a gente fez intercâmbio, a cabeça ela abre de certa forma, né? Ela até bagunça. Então, quando eu voltei... Imagina o André devia chegar lá no interior. Mas lá em Governador Celso Ramos é diferente. Lá é diferente. Lá é diferente. Mas e quando a gente volta desse intercâmbio, aí a cabeça meio que abre outras possibilidades, de inclusive morar fora, de empreender fora ou trabalhar fora. Na época, em 2008, eu já namorava a Mariana, que hoje é minha esposa, né? Então, de certa forma, meio que me ajudou a ficar aqui. Então a gente continuei estudando aqui. Então mas pensava naquele momento de talvez ir morar fora, de trabalhar fora. Mas aí continuei estudando, daí tu vai se acalmando. Em 2009 tem um amigo do pai que trabalha no IBGE e falou: vai ter concurso pro censo. Pro censo 2010, por que teu filho não faz? Tem alguns cargos legais ali que tem a ver com a área dele. Sabia que eu estudava administração. E aí eu participei do concurso do censo 2010, que foi em 2009. Aí eu passei para... Tinha uma vaga que era... Tinha 2 concursos, né? Um para quem ia administrar, basicamente, vamos falar assim, o censo no município, e outro para recenseador. E eu passei nesse primeiro concurso, e que era também por 10 meses só, não era um concurso vitalício, né? Para ficar ali para sempre. Então era 10 meses, eu passei para esse concurso e fui para o IBGE. E aí foi muito legal também. Eu era agente censitário municipal, então eu fiz basicamente o cadastro de todas as residências, então todas as ruas do município. Eu percorri quase todas as ruas do município, quase não todas. Depois entrou um colega que acabou fazendo outras. E um pouco mais para frente entrou os recenseadores, que era quem ia de casa em casa colher informação. Então eu participei de um treinamento e depois eu tive que treinar esse pessoal. Era em torno de 30 pessoas, eu acho que tem que buscar esse número, mas em torno de 30 recenseadores, porque uns começavam, saíam, entravam outros. Quanto tempo você trabalhou lá, André? 10 meses. Foi 10 meses. E chegou no final, isso era 2010, né? Então foi legal também porque desenvolveu essa parte da fala, né? Um pouco, claro, né? Ainda tem muito a desenvolver, mas naquela época treinar as pessoas, né? Foi legal. É desafiador, com É certeza. Desafiador. E ali meio que no fim de 2010, estava meio que no fim do censo, o pai já tinha entrado de sócio com o Thomas no material de construção. E aí os dois compraram material de construção, né? E o pai trabalhava um mês na padaria. Como é que surgiu a compra? Acho que é legal falar, né? O quê? Resumidamente, assim,
Vamos entrar no material de construção. Eu entrei um pouco depois, acho que o Thomas Deixa eu te explicar. Como eu saí da Aí Mangos, é onde tudo começou. Quando eu saí da Mangos em dezembro de 2009, em janeiro de 2010 eu já tinha saído e estava procurando, né? Estava colocando na cabeça o que eu iria fazer para frente, né? E aí o Linho me propôs, ele falou assim, olha, eu tenho um negócio. Gente, o Linho é o maior incentivador. Mas alguém chegou pro Linho e ofereceu... O seu Éden, que era o antigo proprietário, né? Então, ele falou, tem um bom negócio. Aí eu falei assim, qual que é? O seu Éden, ele quer vender o material de construção. Vamos comprar? Eu falei assim, vamos nessa. Aí a gente negociou o valor, aí o Linho falou assim, não, eu acho melhor você comprar sozinho, né? Eu falei assim, não, Linho, se você não comprar junto comigo, eu não compro. Né? Aí parece que eu estou imaginando. Aí ele falou assim, então tá bom. Né? Aí a gente comprou e começou, né? No dia 1º de março de 2010, a gente assumiu a loja. Né? Mas eu acho que ele deve ter dito algo parecido assim, Thomas, mas eu não tenho dinheiro, né? Ele falou? Falou. Eu falei, mas isso não é problema, tá? A gente dá um jeito. Né? Mas não foi nem por isso. Ele falou assim, não, eu acho melhor você sozinho, não sei o quê. Mas talvez tenha sido essa a razão, né? Eu falei, não, isso não é problema, porque sozinho eu não vou entrar. Eu não conheço nada aqui, não conheço ninguém aqui. Né? Você vai ter que me ajudar. Aí ele acabou aceitando, né? Porque realmente se ele não tivesse entrado, eu não ia comprar, claro, eu não ia entrar. Então. Mas é legal tipo que tu vai vendo assim que uma porta vai abrindo a outra, né? Às vezes tu dá um passinho num negócio, vamos ver como é que vai ser, aí de repente abre outra porta, vai abrir outra porta, são outras oportunidades, né? Nunca vai direto, né, o negócio final, caminhando. Como é que é a frase do Sun Tzu lá que a gente não vou lembrar agora. As oportunidades são... Elas aparecem... à medida que são agarradas, né? Ou elas as se multiplicam à medida que são agarradas, é isso aí. Então eles agarraram essa oportunidade. E aí começou, né? E depois, acho que foi no ano de 2011. Ô, Thomas, tu lembra o mês de 2010 que foi isso, não? Foi em março. Em março. Eu perguntei por quê... Porque eu sei o dia que eu comecei na loja. Eu comecei na loja no dia 28 de outubro de 2010. No mesmo ano que E aí... Eu sei porque é o dia do meu aniversário. Então, o dia do meu aniversário foi o meu primeiro dia de trabalho na loja. Foi o presente. Então, aí o Linho veio conversar comigo, né? Ele falou assim, olha, é o seguinte, eu tenho uma coisa para te dizer. Eu falei, tudo bem, pode falar, Linho. Ele falou assim, não, eu queria que o Linho assumisse o meu lugar na loja. Eu falei, não tem... André, desculpa. O pai queria que eu assumisse. Então, Linho, ele queria que o Dedé assumisse o lugar dele na loja. Eu falei, claro, pô, não tem problema nenhum, né? E ele ficou até bastante... Thomas pensando, eu só quero a minha vida boa aqui. Mas ele falou até preocupado, né? Que eu fosse achar ruim, rejeitar, ou que não ia aceitar. Sim. Eu falei, não, pelo amor de Deus, né? Mas o Linho participava da gestão no começo da... Ele participava, né? Participava, mas ele tinha padaria também, né? Então era complicado para ele. Puxado, né? Ele trabalhava... Porque na época a padaria... Ele e o César, meu tio, era dos dois, e trabalhavam um mês cada um. Então ele trabalhava um mês na padaria e outro mês ele folgava. E quando eles compram material de construção, ele trabalha um mês na padaria e consequentemente, também lá com a preocupação, auxiliando no material de construção. E no mês de folga ele trabalhava inteiro lá, né? E aí ele falou assim, olha, eu tenho ideia, né, futuramente de ir para a política, aí não dá muito certo, né? A loja com política, você sabe como é que é. Eu falei, não, tudo bem, Linho, não tem problema nenhum. Se você quiser continuar, para mim isso não é problema. E se for o André, muito bem-vindo. Não tenho nenhum tipo de nada a me opor. E assim, em outubro, o Dedé começou com a gente lá na loja. Né? E para mim, eu estava no IBGE ainda, ele disse assim, o material de construção eu não estou aguentando mais, porque ele estava numa jornada dupla, né? A padaria já consome muito, né? Então ele estava acostumado a ter esse descanso num mês, menos no verão, né? E ia para a padaria, material de construção, padaria. Olha, eu não aguento mais, assume lá. Eu falei, pai, mas eu ainda não terminei o IBGE. Eu espero mais um mês aí, mas assume lá. E ele basicamente queria sair, né? Eu falei, não, vamos embora, né? Já sempre quis empreender. Apesar que na época, olhando hoje, a gente já tem uma certa experiência, mas na época totalmente imaturo, né? Nem sabia o que ia fazer, de que maneira que podia contribuir. Aonde que estava entrando ainda, né? Só que o Thomas, com toda a experiência, me recebeu muito bem
E aí, sempre muito aberto a ideias também, né? Sempre disse, claro, Thomas, estou pensando nisso, vamos embora. E é legal falar também, quando a gente chegou no material de construção, quando eles chegaram, e quando eu ainda peguei, a loja do seu Éden vendia, acho que, macarrão, era quase que era um mini mercado, lembra disso? Thomas vendia óleo de soja, refrigerante. Era o cimento de um lado era um vende tudo, era uma mercearia dos anos 50, eu acho, né? Que vendia arroz, vendia feijão, vendia óleo, vendia refrigerante. E do outro lado, cimento e tubulação. Vendia... era tudo misturado ali, açúcar, né? Então era tudo meio complicado. Aí a gente acabou com isso, né? E o mais engraçado é que todo sábado tinha uma feirinha do lado da loja ali, né? E todo sábado vinha um menininho desse tamanho, né? Mirrado para pegar um refrigerante, na época que ainda tinha refrigerante, né? E hoje eles têm ali o hortifruti, né? O hortifruti. Né? Esse menino? Esse menino. Olha só. Então, legal. Que legal. Desde pequeno vinha comprar. Desde pequeno ele vinha comprar. Era o saldo da loja, né? Que tinha tomou refrigerante tanto refri que decidiu. E salgadinho. Né? Que legal. E a loja também era... Hoje a loja continua lá, né? O Thomas, depois eu vendi minha parte para o Thomas, mas a loja continua lá, o Thomas ainda é proprietário. A loja hoje é uma loja bonita, né? Mas quando a gente pegou a loja era assim... É o que o Thomas falou, uma coisa antiga que vendia de tudo. Também no início de qualquer negócio, né? Quando eles compraram... tinha os desafios iniciais ali, né, Thomas? Tinha uma dívida a ser paga com o seu Éden, então tinha que correr atrás. A gente batalhava muito ali, tipo, a gente se revezava e às vezes junto descarregava cimento. Então eu lembro do Thomas lá, executivo de São Paulo, com 55 anos, né? 5 anos. Descarregando cimento. Bastidores. Era uma necessidade, mas era também uma forma de mostrar para as outras pessoas, porque descarregar cimento era um tabu lá dentro da loja. Ninguém queria, achava que era um absurdo, né? Porque um descarregava um saco de cimento a mais do que o outro, né? Então a gente falava assim, é simples, vamos lá, eu ajudo, não tem problema nenhum. Pega junto, né? Pelo exemplo. E como era um negócio que a gente não conhecia, eu não conhecia, né? Eu não tinha nenhuma experiência com comércio. A gente tinha que fazer de tudo, né? E uma das coisas que eu aprendi na minha vida profissional é que para você ser... Não é que você tem que ser bom, você precisa conhecer todas as etapas, né, do processo no qual que você é responsável, né? Então foi uma forma também de conhecer, de saber as dificuldades do pessoal, né? Às vezes a gente tinha que sair para fazer entrega, pegava o caminhão, tinha que fazer entrega com o caminhão, descarregar tijolo, né? Descarregar... Tudo na mão. Tudo na mão. Carregava, né? E descarregava na mão, né? Então... Lembra, no verão, para quem nunca pegou um saco de cimento, no verão o cimento é quente, né? Ele já vem quente. Ele queima a mão, então... Debaixo de um telhado do Brasilite, descarregava ali. Bem abafado, é bem insalubre, né? Era o serviço. Hoje a gente melhorou um pouco, né? A gente já tem uma descarga mais mecanizada, mas realmente o início foi interessante. Para mim vou dizer assim, era uma curtição, né? Porque eu estava aprendendo uma coisa nova, né? Uma coisa até muito simples, por sinal, né? Que as pessoas podem achar, mas não é né? Não é tão simples assim. Né? Porque você vê tantas empresas, né, que começam e não duram um ano, né? O índice de morte das empresas, antes de chegar a um ano, mais de 90%. Né? E, na verdade, a gente já está há quase 12 anos. Né? Aliás, vai fazer agora, dia 1º de março, 12 anos, né, a loja. Então, sensacional. Mas, enfim. É isso aí. Continua, Dedé. E aí, então eu era sócio do Thomas, fiquei em 2010, a gente mudou bastante a loja, né? A gente automatizou, os pedidos eram tudo feito à mão e tal, então a gente foi melhorando a loja. No início era muito difícil a própria questão de tu conquistar os clientes, a questão financeira. Como todo negócio, a gente teve muita dificuldade no início. Tanto que a gente sempre fala que é 3 anos. Quando algum amigo vai abrir um negócio, já imagina que 3 anos é aperto, porque a gente teve 3 anos de aperto, sem dormir muitas noites, preocupado. Isso acontece com qualquer negócio, né? Só para deixar claro que isso também aconteceu com a gente, né? E não só no material, né? Não só no material, não exatamente. Só no material. Onde é que a gente vai chegar, né? Então eu era sócio do Thomas já em 2010.
Aí lá para 2013 surge essa possibilidade. A gente sempre já trabalhou com essa possibilidade já pensava nisso, de construir uma casa, para o nosso cliente. A gente pensava, na verdade, isso no material de construção. Até que veio a ideia de construir para vender, né? Fazer um teste, vamos fazer uma casinha para vender. E aí, na época, em contato com o Gabriel, surgiu essa possibilidade. Vamos fazer uma casa lá em Areias, numa casa geminada, né? Mas de onde veio essa ideia, André, de construir? A pessoa tem a ideia de vender picolé, de vender osso de baleia, agora uma ideia de construir casa, de repente, né? Vem do material de construção, né? Do contato com as pessoas. Até na época foi um amigo do pai, amigo do Thomas também, amigo de ser fornecedor, assim, que falou: meu filho está fazendo casa lá em Tijuca, está vendendo tudo, você já tem o material de construção, já conhece a região, faz que é bom. E eu ouvi ele falando pro pai aquilo, e isso é legal também. Eu ouvi, a gente falou que era legal, e eu pensei: vou tirar do papel, vamos fazer. Já pensava nisso, assim, de certa forma, trabalhar com a construção. Essa nossa parte ali da faculdade ali deu um boom aqui no nosso litoral muito forte, né, na construção civil. Então acho que até qualquer pessoa gostaria de ter entrado nesse meio naquela época. A gente ainda foi no final, né? Já tinha até passado já mas era no principal. Boom imobiliário, né? Era o boom imobiliário. Tanto que a gente fez a casa já foi bem feitinha na época. A gente sempre pensou nisso, né? Sempre investia mais, entregava um produto legal. Só que era a época do boom imobiliário. E aqui tava explodindo, Palmas explodindo. Era fazer e vender. Fizemos uma casa. Já vinha uns 4 anos, né? Vamos construir assim, um prédio. Só que antes disso, aí para fazer a casa também, eu convidei o Gabriel, mas eu não tinha dinheiro. Aí na época eu tinha um carro, eu vendi o carro, fiquei a pé. E para ser bem exato, tá? Eram R$75 mil para cada um. 75 mil, né? Falou, 75 mil. Vai precisar de 75 mil, Gabriel. Ao longo de um ano de obra, né? Ao longo de um ano. Então não precisava dar na lata. Onde é que era, André? Ali em Areias, na entrada do município. Na entrada, né? Bem na entrada. Assim, né? Precisava de 75. Vamos ver se a gente acha a foto. Eu vendi meu carro por 20. Do a gente acha, tem as casas estão lá. Né? Legal. Estão lá ainda. Eu vendi meu carro por 20, peguei um empréstimo, Construcard na época, Thomas, e comprei e passei de material de construção lá na loja. E o pai me ajudou com a outra parte, né? O Gabriel também estava contadinho também, né? Contadinho. E quando a gente fez, né, Gabriel? E já vendeu uma... Quando a gente vendeu uma casa, daí a gente pensou: vamos fazer um prédio. Mas de uma casa, fazer um prédio, aí a gente precisa de mais experiência, né? E precisa de recursos também, né? Nós dois... Para ficar claro, né? As casinhas foi só eu e o Dedé. É isso. O Thomas ainda não fez O Thomas não fazia parte das casas. Tava quietinho no material de construção. Eu tava quieto, O Thomas estava de boa. E aí a gente chegou pro Thomas e... Vamos fazer um prédio. Vamos fazer um prédio na Praia Grande. Só que a gente só tem um quarto do dinheiro, né? A gente com as vendas das casas, né? Com as vendas das casas. A gente fez 150 cada um, né? Eu 150 e o Dedé 150. 150 mil, né? Falando em número. Para a época. E a gente tinha orçado já mais ou menos o prédio em 1,5 milhão, né? Isso. E aí a gente, vamos pegar mais um sócio, né? Para abrir de fato a construtora, porque até ali não tinha empresa ainda, né? E para entrar com os outros 150, para a gente ter todo esse início aí do prédio, né? Isso aí. E qual que é a data oficial do início da GLT? Se a gente olhar o contrato social, é junho, né? A obra... De 2014. Até junho hoje de 2014. Aí, né? A obra se inicia em outubro. Mas claro que dá para considerar junho, Dá para considerar junho. Na verdade, começou antes com a preparação de documentação, projeto, tudo, né? Então, junho de 2014, né? Eu acho que era o pior momento para se abrir ou iniciar uma obra na construção de um prédio na situação que a gente se encontrava. É verdade. Né? Então, foi a partir de 2014 que começou a queda, né, do mercado imobiliário e perdurou aí por uns 2-3 anos, né? A gente já começou na crise, né? E nós começamos na crise. Quando a gente pensou em construir, era o boom, né? É isso que eu
Isso que eu tinha A gente pensado. pensou, vamos fazer no boom, fazer, tá tudo certo. Era o finalzinho do boom, já tinha até passado aquele auge estourado, o cara nem lançava o empreendimento, tava tudo vendido Tava tudo já. vendido. Isso foi ruim, obviamente, no começo, mas hoje nos deu... Força, né? né? Nos deu casca. Casca, Casca, né? né? Claro. Deu Construir casca. armadura, né? Eu digo, né? Construir armadura ali, né? E Tivemos por que ser incrível que resiliente, né, Lara? Aquela palavra que A palavra que... a Lara adora, resiliente. Mais ou menos. Mais ou menos. A gente teve que ser resiliente. E quando nós entregamos o Tinguá, né, nós vendemos praticamente todos os apartamentos. Até Tinguá aquele- foi o primeiro, foi né? o primeiro, né? E Só um começou apartamento como que GLT? ficou. Começou como Começou GLT já já. como GLT. Só que- Pois é, o que significa Só que a GLT? gente- Tem que falar isso Mas também, antes né? disso, a gente tinha... como a gente não tinha todo o dinheiro, também tinha aquela insegurança do momento, né? Aí, o pai teve um papel fundamental. O pai sempre incentivou. Daí ele falou assim, ó, pode fazer. Gente, o Se quem Ninho- conhece o pai sabe. Pode fazer que vai vender tudo. Eu tenho um monte de amigos. O Antônio compra um. O Jorge da Casa do Óleo, seu Jorge falecido. Seu Jorge compra um. O fulano compra um. Até hoje, essas pessoas nunca compraram um apartamento da GLT. Mas Eu lembro que ele falou que já tem uns 4 vendidos. já tem uns 4 vendidos. Mas o incentivo incentivo tava ali. tava ali. Melhor capital, né? O intelectual, o financeiro e o Foi. incentivo, E né? uma observação importante também que foi fundamental era a questão do terreno, né? Foi permuta, né? A gente não desembolsava o Isso foi dinheiro já uma ideia, do terreno. uma ideia boa de início que a gente teve, né? Que não vamos descapitalizar com o pra terreno, investir na né? constru- Então a gente já naquele momento a gente já fez uma permuta, que aí a gente não teve que desembolsar e, Claro. né? Guardou o capital para que a gente tinha para a construção, né? E o linho tá até no nome da GLT, não é? É como Tem homenagem. que falar, né? A gente tem que falar do que significa GLT, né? Gabriel, Linho e Thomas, né? Cada G de Gabriel, L de Linho, L que seria a minha letra, né? Vamos dizer assim, porque o pai não tem participação no capital da empresa. O André tava na dúvida se botava o P ou o A, decidiu. Bota o L de Bota o linho. L, deu um nome, soou bem, soou um nome forte, assim. E o T de Thomas, né? GLT. Mas esse período aí, até a entrega do Tinguá, não foi um período assim com um mar tranquilo, De né? vacas gordas, né? Nós Foram tivemos 2 aí- anos Bem suados. complicados. Então, o Gabriel pode até... O Gabriel comentar lembra um das pouco, dificuldades, detalhar né, mais. Gabriel? Eu lembro de algumas situações, né? Primeiro, acho que a curva de aprendizado no começo de uma empresa é absurdamente alta, assim. Imagina, a gente não tinha construído ainda, então tudo era a primeira vez, tudo era novo, tudo era primeiro fornecedor disso, primeiro fornecedor daquilo. Então, acho que foi um aprendizado absurdo, assim, né, pra gente. E segundo, as dificuldades que a gente teve financeiras, né? Para a gente conseguir finalizar a primeira obra. Imagina se a gente tem um prédio, está começando o primeiro prédio, né? Com um capital inicial de 450, 500 mil reais, e a gente já orçar ele em 1,5 milhão, a gente precisa vender, né? E a gente, ia nas imobiliárias, conversava, fazia parceria, já tinham vários imobiliários naquela época. Mas o mercado da Praia Grande na época não mercado da não Praia Grande existia. não existia. Tinha um Era grande prédio. em Palmas, né? Era grande em É. Palmas. Aqui não. E a gente tava no É uma área muito início- menor, né? Pra quem não conhece, né? A área aqui da Praia Grande. Eu não sei, mas eu acho que o Tinguá, eu não sei se foi o terceiro ou quarto prédio ali da Praia Grande. Praticamente Olha só, não existia não sabia. prédio, então automaticamente não existia mercado de apartamentos na Praia Grande. As pessoas compravam um terreno para fazer casa, né? Não compravam apartamento. E a gente estava no início da crise, né? Então No todo início. aquele boom que o cara lançava e vendia tinha acabado. Então foram, acho que, vários momentos ali que a gente teve. Eu, particularmente, lembro de 3 momentos que a gente tinha em caixa menos que 10 mil reais e a obra consumia 30 mil reais por mês. Então a Eu gente vou tinha até te 10 ajudar, dias eu vou de- até te de ajudar caixa. nisso aí, porque O Thomas na era o época financeiro, eu era o né? financeiro, né? Talvez vocês não saibam, né? Mas a gente ficou por um tempo O Thomas antes omitia para preocupar um pouco menos. descoberto, né? Então, no fundo, eu tinha que fazer alguma mágica ali, né? Cobrir a conta, mas foi uma vez só, né? Cobrir a Porque- conta da pessoal. GLT. Porque não tinha... realmente, a gente ficou numa época aí bem Foram 3 estrangulada. momentos. Mas Pode olha, falar eu disso vou dizer que uma das coisas que foram, para mim, animadoras, né?
foi que um dos primeiros apartamentos que a gente vendeu foi uma cobertura, né? Olha só. E essa cobertura era uma pessoa que tinha um apartamento em Palmas, né? E trocou Palmas pela Praia Grande, né? Então, naquele momento eu achei, é um negócio assim, alguém vai trocar a Praia Grande ou trocar Palmas pela Praia Grande. Foi essa né? venda aí que foi pela OLX, não? Não. Foi uma próxima. Foi uma próxima, né? Mas eu lembro que nesses 3 momentos que a gente estava com o caixa praticamente negativo, graças a Deus veio uma venda e aí a gente conseguia dar continuidade, né? E a gente Vocês pensaram em desistir em algum momento, assim, nesses perrengues aí? Chegaram a passar por isso? Eu, pelo menos, particularmente, não. Eu também não. Desistir não. Desistir a gente nunca pensou. Nem conversar sobre isso, acho que nunca passou pela cabeça de nenhum. A gente estava começando, então a gente ainda estava também muito empolgado ainda. Apesar de todas as dificuldades, a gente via a obra avançando. A gente via que de vez em quando vinha uma venda. Então tu olhava pro caixa, tipo, dava uma baita de uma assustada, não ficava noite sem dormir, mas a empolgação continuava. E foi um processo que a gente tinha que passar por isso, né? A gente acredita, como o Gabriel falou, graças a Deus, e a gente dá, na verdade, graças a Deus mesmo, porque era sempre no momento mais difícil. Parece que a gente tinha que chegar no momento onde a gente tivesse sem caixa, no limite. E quando a gente fala no momento sem caixa, sem dinheiro, isso tu pensa que daí são noites que tu passa sem dormir, né? A obra precisa seguir, eu preciso entregar com esse padrão. Então, as coisas têm que acontecer, né? E nesses momentos mais difíceis, a gente acredita que sempre foi Deus ali, deixava a gente chegar nesse ponto e aí acontecia uma venda. E teve até um outro caso, né, Gabriel? A gente já tinha vendas também, então, imagina, não podia de jeito nenhum deixar ninguém na mão. Então, num desses momentos de caixa, a gente, vamos pro mercado, o que a gente pode fazer? Daí a gente acho que Gabriel, a gente tinha essa certeza que a gente que a gente finalizaria a obra, a gente tinha certeza. Só que a medida era, a gente não queria vender o apartamento mais barato, a gente queria vender no preço de mercado, a gente não queria vender preço de custo. Até pelos que já tinham comprado. Até pelos que já tinham comprado, porque a gente sabia, se a coisa apertasse demais, vamos vender o apartamento a preço de custo e aí a gente faz a obra. Mas a gente queria ter um negócio saudável, lucrativo também, né? E não desmerecer quem... Não, né? desmerecer o cliente, o produto de vocês, né? O cliente, claro. o produto. E a gente podia ir para o banco, buscar algum tipo de financiamento, que a gente também, a princípio, não queria. Uma das alternativas que a gente buscou em um certo momento foi através de tentar buscar um sócio para injetar um capital na empresa e dividir percentual. Isso eu nem lembrava a verdade, né? A gente foi atrás de um sócio, né? A gente foi atrás de um sócio. Já teve mais sócio? Não teve. A gente teve várias reuniões assim, né? Eu, o Dedé e o Thomas, a gente chegou, olha, esse valor aqui, por tanto, sendo da empresa, que era R$500 mil por 25% da empresa. Então, imagina. Processo seletivo de sociedade. Ou seja, ele investiria, o Gabriel que lembra melhor, ele investiria R$500 mil e ficaria com 25% da empresa, era isso, né? Era isso aí. Pra gente conseguir terminar o prédio, não ter problema em atrasar a obra, nem nada disso, né? Isso, um outro sócio. Um outro sócio. Que era quarto sócio. E também, além disso, ele tinha um perfil que nos interessava muito, né? Porque ele era engenheiro do ramo de construção, da construção civil. Era o processo seletivo da sociedade. Ele era do ramo, que a gente na época não tinha pouca experiência, só tinha do material de construção, mas não tinha nenhum engenheiro. Então era um engenheiro com o aporte que a gente precisava para tocar a obra tranquilamente, né? Exatamente. Aí na época a gente fez várias reuniões, o Paulo e o Thomas, não, fechou, vamos entrar. A gente tinha acordado já nós três. E aí o sócio não quis entrar. Ele não entrou. No final, azar dele, né? Ainda bem, né? Ainda bem que ele que não quis entrar. Ele que não quis entrar, pulou fora. Só Deus mesmo, né? Já foi, sei lá, na 10ª reunião que a gente teve. Tava completamente avançado, já tinha tudo acertado. Ele, não vou entrar, não sei o quê. Inclusive, o pai dele, que tem uma construtora no Paraná, ele veio, fez uma avaliação da construção e tudo, mas aí na hora H ele acabou... Olha só. Ele acabou desistindo, né? Parte. Mas como o Gabriel disse, né? Tudo isso faz parte, né, de uma curva de aprendizado, né? Em que fez com que a gente criasse uma casca assim bastante interessante, né? Legal. E a primeira obra era assim também, né? Ia lá,
apesar de ter um empreiteiro, mas ajudava a descarregar material. Ia no sábado lá, olhava, a obra tá suja, limpava a obra, guardava as coisas. Isso aí eu sempre ouvi falar. Na Vocês entrega... iam limpar na entrega, colar as últimas ajudar lá. E a gente limpar teve os essa questão a gente sempre teve essa questão do prazo, né? A gente é muito rigoroso com prazo, então a gente não tolerava atrasar. E a época, o primeiro prédio foi entregue em dezembro. E para quem conhece o mercado daqui da região, o mercado imobiliário, Dezembro sabe que... de 2016. Dezembro de 2016, né? De 2014. O prazo era dezembro. E quem conhece sabe que é uma época difícil para tu conseguir mão de obra, para tu conseguir as coisas. Sim. Então, Principalmente entregar em na dezembro praia, era um desafio, né? Pra gente no início, mas aí a gente pegava junto lá, colocava a mão na massa para poder entregar no prazo. E a gente entregou o Tinguá em 2016, em dezembro de 2016, dentro do prazo. E aí, depois desse momento também que o sócio não entrou, acho que, Gabriel, que as coisas deram uma deslanchada, assim, né? Sim, Eu ia até perguntar isso para vocês, se vocês sentem que o negócio teve um ponto de virada, né? Ou não sempre seguiu com um propósito definido desde o começo? Não sei se era isso que o André ia Diz falar. a GLT. A GLT, se teve A um GLT. ponto de virada assim no Eu negócio? acho que teve, mas acho que daí foi um pouco mais pra frente, né? Mas eu acho que no começo no primeiro prédio, acho que também tem muita desconfiança, assim, imagina, uma construtora acabou de surgir, primeiro prédio, até o prédio chegar num certo nível de construção, tá um pouco mais acabado, acho que dá um certo medo, assim, né? Do pessoal tá comprando. E a gente escolheu um mercado mais difícil, né? A Praia Grande seria muito mais fácil a gente ter ido para Palmas na época. Só que a gente Mercado também um pouco mais acreditava. consolidado, né? A gente acreditava na Praia Grande, a gente sempre acreditou na Praia Grande. Se a gente tivesse feito esse mesmo empreendimento em Palmas, eu acho que a história, mesmo tendo o início da crise, a história teria sido diferente, porque tinha um mercado, as pessoas procuravam um apartamento. Aqui a gente teve que criar a demanda, né? A gente ajudar, né? Claro, depois vieram outras construtoras, já tinha uma construtora na época, mas a gente teve que, junto com essa construtora e com as novas, a gente tinha que criar essa demanda por apartamentos na Praia Grande, que era um mercado desconhecido. Mas talvez até por isso que a gente tenha escolhido, por ser difícil, né? Pode ser. A gente gosta de desafio. Gosta de desafio, né? A gente gosta de desafios. E também né? era uma oportunidade, até por um lugar que não estava sendo desbravado, né? Pelo mercado imobiliário, né? Eu achei que foi uma grande oportunidade. É o Oceano Azul, né? Era Era o Oceano Azul. Era o sonho de se tornar um Oceano Azul. E foi isso. E hoje, Aí, como é que tá a GLT? depois disso, Gabriel, se quiser passar um panorama, o que a gente já fez, né? Bom, daí a gente terminou o Tinguá, entregou dentro do prazo, tudo certinho. No final da obra, a gente já foi atrás de uma segunda permuta para um novo prédio, que daí veio o Mar de Açores. O primeiro prédio do Tinguá foram 11, ou não, 13? 12 unidades. 12 unidades. Aí o Mar de Açores foram 13 unidades, que a gente começou ele em Esses dois que são São os dois Pra quem não Não. conhece, ficam na avenida principal, né? Não. Um fica na esquina da avenida principal e o Tinguá fica ao na lado, Rua na Beija-Flor. Rua o Tinguá Beija-Flor. fica coladinho, mas Isso. Uhum. Aí a gente começou o Mar de Açores em 2017. Logo que a gente acabou, Na sequência, a gente entregou o Tinguá e já começou o Mar de Açores na sequência, né? Aí entregamos o Mar de Açores em 2018, dezembro de 2018, sempre 2 anos, né? Os dois prédios tinham mais ou menos o mesmo porte. Um pouquinho antes de terminar de novo o Mar de Açores, a gente foi atrás, aí conseguimos os terrenos do Algarve, que aí aumentou um pouquinho de tamanho, a gente foi para 20 unidades ali no Algarve, que também é na Caravelas, que a gente entregou meio do ano passado. Do ano passado retrasado. Junho de 21. Junho de 21. Junho de 21, exatamente. Eu particularmente senti que aonde que eu vi que a construtora chegou, deu um salto, que nem tua pergunta que tu fez antes, foi no lançamento do Unique Bay, que aí foi em 2018, 2019. 2020. O lançamento? 2020. Dezembro de 2019, né? Dezembro de 2019. Que aí é o nosso quarto empreendimento, a gente vai entregar ele final desse ano. Foi onde eu senti que a gente conseguiu fazer uma área de lazer, o empreendimento tinha um porte maior. Acho que a gente conseguiu colocar muito das ideias que a gente já tinha em prática pelo porte que a empresa já conquistou, pelo tamanho do próprio empreendimento. Então ali foi que eu, pelo menos, eu não sei, o Thomas e o Paulo sentiram que deu uma mudança grande assim na GLT, né? Eu acho que obra após obra, né, a gente foi evoluindo, né? Eu acho que o Mar de Açores já foi uma evolução em relação ao Tinguá. Com certeza. O Algarve também já foi uma evolução em relação ao Mar de Açores. E o Unique Bay realmente é talvez um salto
um pouco maior, né? Mas esse é o nosso propósito mesmo, né? É sempre a cada obra estar fazendo uma coisa nova, acho uma que coisa. O prédio tinha corpo também É. para a gente conseguir colocar muita coisa em prática, né? De investimento, de infraestrutura, de inovação, sustentabilidade. Então ali foi onde a gente tinha um tamanho para isso. Em seguida veio o La Plage, Que é um frente-mar. que é um não? frente-mar, que também são 11 unidades, né? E Ano que vem, né? Entrega em metade do ano entrega que na vem. metade do ano que vem, exatamente. E No ano passado. final do ano passado, que foi uma segunda mudança daí de tamanho. Essa né? bem grande, E né? aí Essa foi bem uma, Essa bem grande. Foi uma mudança grande, que foi o lançamento do Atlantis, né? Que aí a gente foi para o Unique Bay são 36 apartamentos, o Atlantis são foram pra 86, 86 apartamentos. Acho que foram duas quebras acho que 2 momentos que a gente sentiu mesmo o impacto, né? Quando a gente vai para o Unique Bay com um prédio com área de lazer, com 36 unidades, que pra gente era quase o dobro, realmente. do Algarve que a gente tinha e o triplo do nosso primeiro, né? Isso num curto intervalo de tempo. E acho que mostra um pouco do nosso DNA também de inovação, de estar fora da zona de conforto, porque a gente podia continuar daquela forma, porque o Tinguá era um prédio lucrativo, né? Pega um terreno, faz 12 apartamentos, vende, bom, o Mar de Açores também, mas a gente queria crescer, a gente sempre teve essa ideia de crescer e de causar um impacto realmente, né? De trazer coisas novas para a região, ajudar a desenvolver. E quando a gente teve essa primeira quebra do Unique Bay e depois teve a quebra do Atlantis também, que é um home club, né? O primeiro home club aqui da Praia Grande, onde a gente fez um mega evento de lançamento. A gente já teve um lançamento do Unique Bay, mas pro Atlantis a gente faz um mega evento lá em Palmas para 170 corretores, um palestrante, né, a nível nacional. Então atraímos ainda mais olhares para a empresa, né? E a gente sentiu de novo essa quebra, essa mudança de tamanho, né? Sensacional. E hoje, para onde que a GLT está indo, né? Vocês já visualizam quais são os próximos passos? Para onde está indo dentro desse mercado? Dá para abrir alguma coisa aí? Acho que isso é uma conversa que a gente tem a cada 6 meses, mais ou menos, né? Então acho que a gente também é muito dinâmico, o mercado também é muito dinâmico e a gente está sempre buscando algo novo, né? Então... A gente procura também a cada empreendimento, né? A gente sempre levar um nível de sofisticação maior para os nossos empreendimentos. Né? Então, acho que essa é uma das, vamos dizer assim, um dos pilares aí do nosso negócio, né? Porque como o André falou, seria até muito mais cômodo, né? Fazer obras que nem o Tinguá, né? Que são obras que são lucrativas, né? Mas eu acho que para o nosso propósito, né, não agrega muita coisa, né? O nosso propósito realmente fazer diferença, né, nos imóveis que a gente constrói. A gente tem muita novidade, claro, vindo aí. Que vai, não, porque quando a gente tem uma novidade, ela leva tempo para ser planejada, né? Mas tem para esse ano ainda, para o ano que vem, para o outro ano, a gente tem muita coisa nova vindo aí. Coisas que vão revolucionar o mercado da região, que é uma visão que a gente tem, né, de revolucionar, contribuir, né? E isso também é contínuo, né? Não tem como tu revolucionar uma vez, então Claro, a gente está sempre essa é a principal buscando dificuldade, inovação. né? Não é revolucionar uma vez, né? É se manter constante, né? Trazendo essa Eu acho que esse é o grande desafio. Exatamente. E é o grande incentivo também, né? Acho que muito do barato tá nisso, né? Em procurar coisa nova, não fazer a mesma coisa sempre, né? É isso aí. E outra coisa com relação à história, que eu acho que a gente não mencionou aqui, foi a criação do nosso escritório, né? Da nossa legal. equipe, tá? Verdade. Que eu acho que verdade. foi um ponto de virada. Vale observar também que nos primeiros 3 anos que a gente fala também, que é de mais dificuldade, uma série, né? Noite sem dormir, um monte de dificuldade que a gente tem no começo, que vale para a GLT também. O nosso primeiro escritório foi no material de construção, né? A gente se reunia lá. Acho que às vezes não tinha nem cadeira para todo mundo. Não tinha mais o macarrão e a Coca-Cola lá, né? Não, tá, daí. Não tinha. Entendi. Mais ou menos ainda, né? Foi 2014, 15, 16, né? Isso
Isso aí, daí a gente já sentia na época que a gente precisava de um espaço legal para trabalhar, né? A equipe, que a gente sabia que a equipe ia crescer, que a gente ia precisar da nossa equipe que está aqui hoje, e que a gente precisava de um lugar também para receber os clientes, né? Então foi onde a gente veio para um escritório menor, e aí teve a necessidade de ampliar, a gente ampliou e estamos aqui nesse escritório onde está sendo gravado o podcast. É verdade, na sala de reuniões. Estamos chegando aqui, já passamos, né? Passamos de 1 hora, tem história pra caramba aqui pra contar ainda. Acho que a gente tem que fazer outros podcasts aqui, com reunindo certeza, esse trio para falar um pouco mais sobre as experiências aqui em Governador, na praia. E eu queria, na construção civil também, né? Empreendedorismo, e tem assunto pra caramba. Mas eu queria convidar vocês a deixar um recado, uma mensagem para quem está ouvindo, né? Algo que foi ou esteja sendo marcante na história de vocês dentro da GLT, que sirva como uma inspiração para quem está ouvindo a gente hoje. Acho que o Dedé é bom para dar recado. Eu acho que cada um pode falar em uma determinada área. Eu queria falar para quem a gente está falando da nossa história, a história é empreendedora, né? Então, meu recado talvez vai para quem quer empreender ou para quem de repente está empreendendo, mas não está obtendo resultado, né? Aqui só na GLT são 8 anos, né? Mais a experiência que a gente tem com material de construção. Completando agora, né? 8 anos esse mês, agora em junho. Agora. Então, eu particularmente entrei em 2010 lá na loja de material de construção, para agora 2022 são 12 anos, né? Então, agora a gente está começando a colher os frutos, né? Nos últimos 2 anos, 1 ano, que a gente está começando a colher os frutos. Então, para quem está começando agora, para olhar para a gente, sabendo que esse momento que a gente chegou, a gente teve uma estrada, todos nós aqui teve uma estrada muito longa para trás, né? Então, não desistir, para quem já está no meio do caminho, sabe que o início é difícil mesmo. Então, não... Quem chega agora também acha que é sempre do dia para a noite, né? Por exemplo, a gente conseguiu fazer aquela ação super bacana de levar todos os corretores, 38 pessoas para o resort ali, né? E aí o pessoal, do dia para a noite tá nesse tamanho. Não, mas comecinho são muitos anos, né? E é uma vontade que vocês também já tinham, né? São desejos que vocês tinham e que demora para poder realizar. Então, quem já começou, continua firme, estuda. Estudar é muito importante, conversa com outras pessoas. A gente, inclusive, tá à disposição para quem, se de alguma forma sentir que a gente pode ajudar no seu negócio, a gente está aqui à disposição. Então, continue empreendendo. Para quem não iniciou, a gente sabe que dá aquele frio na barriga. Mergulha, vai com tudo. Para a gente aqui, a gente nunca teve plano B. Mete a cara, né? Mete a cara, não tem plano B, né? O plano B é o plano A. Então, nosso plano, tanto que o Lari perguntou aqui, ninguém hesitou, a gente nunca pensou em desistir. A gente tinha certeza que ia dar certo, a gente só tinha que saber de que forma fazer, né? Então, não desista, não compare o teu ponto A com o ponto A do outro, né? Então, é isso. O recado é para quem quer empreender ou para quem está empreendendo, não desista, segue firme. Até complementando, antes de tu começar, dá vontade, tu repensa, dá aquele friso na barriga. Será que vale a pena? Só que se tu já tomou a decisão lá atrás, a tua cabeça quando estava sã já queria aquilo. Então, segue a ficha. Bem colocado. Tua mente às vezes trabalha contra ti, né? Depois tomou uma decisão, Mas não, se tu já tomou a decisão quando estava ação, toca a ficha e vai em frente. É isso aí. Resiliência. E quem sabe, quem está ouvindo daqui a um tempo pode vir aí contar a sua a história, aqui, né? Aqui. Legal. É isso. E uma coisa que eu gostaria de frisar é o seguinte. Quando a gente tem um negócio, o negócio começa a crescer, a gente precisa ser muito seletivo, né? Para trazer as pessoas a trabalhar com a gente, né? Trazendo pessoas, né? A gente tem que procurar as melhores pessoas e a gente tem que motivar essas pessoas, porque o grande patrimônio, né, que uma empresa tem são as suas cabeças, tá? São os seus funcionários. E para isso você precisa valorizar. E não é só valorizar do ponto de vista financeiro, né? Porque o dinheiro é uma coisa que motiva por um certo tempo. Aliás, eu acho que nem motiva, ele só desmotiva, né? O que motiva é a pessoa saber que está sendo útil, né? E está agregando ao propósito, né? Da empresa, né? E isso eu posso dizer, né?
eu sinto, né, que nós temos uma equipe aqui extremamente motivada, né, e que veste a camisa da empresa literalmente. Tá? Sensacional. Boa, É Thomas. isso aí. É isso aí. Então, fechamos com chave de ouro, com recados aqui super importantes de todos vocês. O terceiro episódio do GLT Cast, contando a história da GLT, que eu acho que vai ter mais alguns episódios aí para contar mais um pouco de história que deve ter faltado, né? É isso aí. Faltou muita coisa. Muita coisa. Legal. Então tá, isso aí. Falou, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal.